fogo do Espírito está no nosso coração, está no nosso espírito, né? E eu quero começar aqui o nosso culto dessa noite, lembrando da sexta-feira passada que nós falamos sobre certezas, as certezas do crente. E a gente tem muitas certezas, né, irmão? Primeiro, a maior certeza de todas é a certeza da vida eterna, né? Jesus, ele veio nos dar a certeza, ele não veio nos dar uma possibilidade, ele veio trazer para nós uma certeza de que ele nos deu a vida eterna através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, né? Então a maior certeza que o crente tem é que quando ele partir dessa vida, ele já tem um endereço, ele já tem um local preparado para ele viver a eternidade com Deus e em Deus, que é os céus de glória que o Senhor preparou, né? O Senhor Jesus mesmo disse, né, lá no Evangelho de João, e tem uma música que a gente canta sempre, né? Jesus é o caminho, né? Eu acredito que é o nome da música. Jesus diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai tem o quê? Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos o lugar, né? Então ele está dizendo assim: se não tivesse morada lá, eu não teria dito a vocês, vou preparar um lugar, porque já está preparado, já tem um lugar preparado para vocês, né? Eu não sei como é que é essas moradas, irmão, só sei que elas estão lá, né? Esses dias um irmão falou: mas pastor, se lá no céu a gente não vai dormir, essa morada não pode ter quarto, né? Se lá no céu a gente não vai fazer comida, lá nessa morada não pode ter cozinha. Eu falei: irmão, eu não sei se vai ter cozinha, eu não sei se vai ter quarto, se a gente não vai dormir, né? Mas Jesus disse que tem uma morada lá, né? Então o que importa é que ela está lá, me esperando, né? E assim eu creio que é com todos nós que estamos em Cristo. E aqui em Atos 12, irmãos, quando nós falamos na semana passada desse texto que fala sobre o apóstolo Pedro, né? Aqui diz assim, Atos 12, versículo, vou ler do versículo 1 em diante. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. E eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. De Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava preso Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Amém, queridos? Por que eu estou lendo esse texto novamente? Porque na semana passada nós tivemos a semana de oração, sim ou não? E Deus falou comigo nesse texto sobre essas certezas maravilhosas que Ele nos dá em tempos de luta, em tempos de crise, em tempos de dificuldade. E as certezas que eu deveria ter falado na semana passada, eu não falei, né? Porque o Senhor falou muito comigo nesse texto sobre aquele momento quando a igreja ora por Pedro. Pedro estava preso, sim ou não? Nós estávamos na semana de oração. E aí eu falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja sobre oração? E Deus me levou nesse texto, porque Pedro estava preso, e a igreja estava orando por ele. E eu não falei sobre essa parte. Eu sei que eu fui tomado aqui, o Espírito Santo foi ministrando outras coisas, né? A palavra foi bênção, mas o que eu queria ter mencionado, naquela semana eu não mencionei, sobre a questão da oração.
E o que o Senhor quer falar comigo, com você, com cada um de nós essa noite, sobre a oração? Em relação a esse episódio na vida de Pedro, em relação à igreja que estava intercedendo por ele. E uma coisa que me chama muito a atenção, eu não li essa parte aqui, mas depois você vai lá e lê, você pode ver que vai estar lá, está escrito isso que eu vou falar agora. Pedro, ele sai da prisão, de forma sobrenatural. O anjo tira Pedro da prisão, coloca sobre ele a sua capa, coloca nos seus pés as suas sandálias, as portas que estavam fechadas o anjo abre, e ele sai, e ele vai ao encontro da igreja, e ele chega lá, bate na porta, e o povo não queria abrir para ele, porque eles estavam orando por ele. Ou seja, ele estava lá, já como fruto da oração da igreja, mas a igreja não tinha percebido que Deus já havia atendido as suas orações. Isso me chama muita atenção. O camarada, porque a igreja estava orando, Deus liberta, e a igreja não percebeu que ele já tinha sido liberto, E isso me chama muita atenção, irmãos, que por muitas vezes Deus está operando, respondendo às nossas orações, e nós não estamos vendo. Eu quero dizer para você, querido, às vezes Deus já está respondendo suas orações, Deus já está entrando com providência na sua vida, Deus já está trazendo o milagre até você, Deus já está trazendo a resposta para você, mas você não está vendo. Muitas vezes isso acontece com a gente. Às vezes Deus está fazendo, Deus está operando, Deus está trabalhando, respondendo ao nosso clamor, mas nós ainda estamos achando que Deus não está fazendo nada, e Deus está fazendo grandes coisas na nossa vida. E eu quero dizer para você, tenha uma certeza nessa noite, que a partir do momento que você se torna igreja de Deus, você não vai mais enfrentar os seus problemas sozinhos. Deus vai levantar pessoas para orar por você, amém? É isso que eu quero dizer para você nessa noite. A partir do momento que você se torna igreja, você se torna uma pessoa que não mais enfrenta problemas nessa vida sozinho. Deus levanta a gente para orar pela sua vida, e através dessas orações Deus te abençoa. Uma certeza que nós não podemos perder no nosso coração, irmãos, é que quando a igreja ora, Deus age na vida daqueles que estão servindo a Deus. Deus age de que maneira, pastor? Libertando, curando, enviando resposta do céu, enviando livramento, enviando a bênção que aquela pessoa precisa. Irmãos, quantos de nós aqui está na igreja há mais de 10 anos? Levanta a mão aí. Um monte de gente. Irmãos, se a gente for analisar em todos esses 10 ou mais de 10 anos que a gente está na igreja, quantas vezes você viu a igreja orando por alguém e de repente você viu um milagre acontecendo na vida daquela pessoa? Eu não me esqueço daquele rapaz que na época da Covid, ficou internado ali na Unimed, e aí a igreja do Coronel Antonino começou a orar, porque ele é membro dessa igreja lá, e aí mobilizou as igrejas batistas, nós começamos a orar aqui também, e o homem já estava praticamente morto, ele estava praticamente com os pulmões comprometidos, tudo nele já tinha praticamente parado de funcionar, mas de repente ele volta à vida, e Deus traz ele de volta. E o crédito, irmãos, disso que aconteceu, eu dou à oração dos crentes, eu dou à oração, à intercessão dos crentes, e é claro, como resposta, eu dou, em último lugar, vamos dizer assim, culminando, o agir de Deus como resposta a essas orações. Mas eu creio que a igreja orou, e Deus respondeu, Deus agiu, em favor do seu servo, que estava sendo alvo das orações dos crentes. Irmãos, todos nós, quando estamos passando por lutas, nós temos que compartilhar os nossos problemas, Essa semana mesmo, eu estava falando com o pastor Lucas, eu liguei para ele por um outro motivo. Ele falou: pastor, eu não estou bem, porque eu estou aqui no posto de saúde, estou aqui com a Sofia, passamos a madrugada aqui em Claro, eu estou aqui desde as 3 da manhã, e já era 8 da manhã que eles estavam lá. Falei: cara, mas você não falou para ninguém. Eu esqueci, Aí depois ele jogou lá no grupo, a situação, e aí eu chamei a igreja para nós orarmos, e começarmos a interceder pela vida da Sofia, e a Sofia estava com pneumonia, então foi detectado que ela estava com pneumonia. Então é necessário que a gente continue orando, porque ela está recebendo os medicamentos, porém foi diagnosticada com pneumonia. Esse momento, do ano, essa mudança
abrupta, né, de clima, de tempo, ela é muito propício para que as doenças infecciosas do nosso sistema respiratório, é muito comum que a gente fique com infecções, com doenças, né, inflamatórias, infecciosas no nosso sistema respiratório. E uma criança sente muito, né? Mas nós temos que orar. Temos que orar, irmãos. Quando nós nos tornamos igreja, nós não mais enfrentamos nossos problemas sozinhos, né? Porque a igreja, Deus levanta uma igreja para orar por nós. Deus levanta uma igreja para interceder por nós. Deus levanta pessoas para orar por nós. E Deus mostra que Ele age respondendo às nossas orações, trazendo o livramento, trazendo a cura, trazendo a bênção que o servo de Deus precisa receber. Amém? Essa é uma certeza que eu não comentei na sexta-feira passada, mas nós precisamos ter essa certeza, né? Quando nós nos tornamos igreja, nós não vamos caminhar mais sozinhos. Existe uma corrente de fé, mas também existe uma corrente de amor entre nós. Um amor que está estabelecido em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Então a oração, ela é poderosa, né, para mover o agir de Deus, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Uma segunda certeza que eu não falei sexta-feira passada e que eu quero comentar com você hoje é a certeza de que Deus, Ele não vai deixar a gente avançar sem entrar com restituição na nossa vida. Fala para o seu irmão aí: Deus restitui você. Deus restitui a sua vida. A palavra de Deus diz que Pedro estava naquela prisão e ele estava sem sandálias e sem a sua capa. Ele estava algemado aos soldados, 16 soldados, mas ele estava algemado a 2 soldados especificamente, mas ele estava sem a sua capa e sem as suas sandálias. Ou seja, ele estava ali, irmãos, praticamente despido, né? Passando por um momento profundo também de humilhação. O que o inimigo muitas vezes quer fazer na nossa vida? Ele quer nos humilhar, quer nos maltratar, ele quer nos colocar numa situação onde a gente se sinta indefeso, onde a gente se sinta, vamos dizer assim, desprovido das coisas que o Senhor nos deu. E as sandálias, irmãos, a primeira coisa que o anjo disse para Pedro é: põe as suas sandálias. E o que representa as sandálias, irmãos, na nossa vida? A sandália é a condição que Deus nos dá para que nós possamos caminhar com mais conforto, né? É a condição que Deus nos dá para que nós possamos ter mais agilidade. Um soldado romano, por exemplo, ele tinha suas sandálias para ele poder lutar no campo de batalha. Por quê? Porque os exércitos, eles jogavam obstáculos no chão que feriam os pés dos soldados inimigos. Então imagina alguém num campo de batalha descalço. Imagina, irmão Jorge, vamos supor que o cara joga um monte de pregos, né, pontiagudos, e você vai lutar. Se você pisar nos pregos, você vai conseguir fazer alguma coisa? Já se tornou um soldado vencido. Você não chegou nem a entrar no campo de batalha, já foi vencido pelos obstáculos que foram colocados no caminho. Agora, de sandália é mais difícil você furar o pé, né? De sandália é mais fácil para você vencer os obstáculos, né, que o inimigo coloca no teu caminho. De sandália é mais fácil você aguentar o peso da armadura, né? O soldado, ele tinha que carregar uma armadura, ele tinha que carregar escudo, ele tinha que carregar lança. Então a sandália lhe dava firmeza nos pés para que ele pudesse carregar todo aquele peso. A sandália também lhe dava agilidade para poder lutar. E a sandália lhe dava conforto, né, diante dos desconfortos do caminho. Então, quando foi tirada a sandália de Pedro, foi tirado tudo isso dele: a agilidade, o conforto, a capacidade de suportar com mais facilidade o peso. Foi tirado dele tudo isso, irmãos. O inimigo muitas vezes ele vem na minha vida e na sua para tentar nos roubar a nossa agilidade, roubar o nosso conforto, tirar a nossa condição de avançar. Mas o Senhor, através do seu anjo, devolveu a Pedro tudo isso que o inimigo tinha roubado dele. Recebe de novo agilidade, recebe de novo firmeza, recebe de novo a condição para avançar, recebe de novo uma condição para caminhar com conforto, para avançar de maneira mais confortável no seu caminho. Eu quero dizer para você nessa noite, querido, Deus
Deus está aqui para restaurar o conforto que o inimigo tem tirado de você, para restaurar a agilidade que o inimigo tem tentado roubar de você, para restaurar a firmeza espiritual que o inimigo tem tentado roubar de você. Então as sandálias representam isso na nossa vida, e a capa representa a nossa dignidade, a capacidade de andarmos de cabeça erguida. A capa de uma pessoa dizia quem ela era para o mundo. A capa de Pedro dizia que ele era de Jesus, que ele era um discípulo de Cristo, e aquilo de certa forma marcava a sua vida e o identificava diante das pessoas como alguém que tinha um compromisso com Jesus. E muitas vezes é isso que o inimigo quer roubar de nós, aquilo que marca a nossa vida como alguém que serve a Cristo. Não permita que o inimigo roube de você aquilo que te marca como um cristão, aquilo que te marca como alguém que serve a Deus. Não permita que o inimigo roube de você a capa, né, da perseverança, a capa da bondade, a capa do amor. Não permita que o inimigo roube de você a capa da santidade, né? Você é santo, o Senhor, Ele te santificou e te designou às nações, para que você seja profeta, para que você seja servo, para que você seja serva de Deus, em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você, querido, antes do Senhor te levar para avançar na caminhada, Ele vai restituir aquilo que o inimigo tem roubado de você. Eu não sei o que o inimigo tem tirado de você, mas o Senhor é poderoso para te restituir. Amém? Então eu quero que você fique em pé. Deus de glória, em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar a Tua glória, nós estamos aqui para declarar o Teu poder, Senhor, sobre este lugar nesta noite. O Senhor é Deus e nós somos Teus servos. O Senhor é Deus e nós estamos aqui para servi-lo, para adorá-lo, ó Deus, com a nossa vida colocada nas Tuas mãos, com a nossa vida colocada diante do Senhor. Estamos aqui para declarar que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Nós te adoramos, nós te bendizemos e nós colocamos este culto nas Tuas mãos. Pai, quebra as cadeias, quebra os embaraços, quebra, meu Pai, toda a ação do inimigo, ó Deus, ó Pai, arquitetada contra as nossas vidas nesse tempo, para nos desviar dos Teus caminhos, para nos afastar da Tua presença, em nome de Jesus, Pai. Vai ter covas na bracheia, vai andemanto e derraçude andaramanai, vai tomando este lugar, Senhor, com a Tua glória, vai tomando este lugar com a Tua presença. Repreenda, meu Pai, toda ação do inimigo no nosso meio, repreenda, Pai, toda ação do inimigo neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, mostra a Tua face, mostra a Tua glória, mostra o Teu poder, meu Pai, para o Teu povo nesta noite. Ó Deus, vai liberando cura, vai liberando, ó Deus, restauração, vai liberando, Senhor Deus, ó Pai, avivamento espiritual sobre o Teu povo aqui nesta noite, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Ó Deus, obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo frio. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por tudo, ó Deus, que nós temos recebido nesse tempo, porque sabemos que tudo que vem do Senhor é bom. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o Teu santo nome. Neste lugar, aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Toma conta deste ambiente, toma conta, Pai, das nossas vidas, porque nós te adoramos, nós te entronizamos, nós depositamos em Ti a nossa confiança, a nossa esperança, Senhor, e não aceitamos, Pai, que o inimigo venha prevalecer na nossa vida, na nossa casa, na vida da nossa família. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, manifesta, ó Deus, manifesta os Teus milagres nesse tempo sobre a vida da Tua igreja, em nome de Jesus. Tira do coração do Teu povo, Senhor, a incredulidade, a apatia, a frieza espiritual, ó Deus, em nome de Jesus. Oh, andaia sou, alamão, televassuri, me cantaramanai. Deus de glória, nós te adoramos, nós te bendizemos, Senhor. Ó Deus, passeia no nosso meio, ó Deus, que opera em nossas vidas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aleluia. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Alamasui andarabanai, Deus de glória. Ó Deus, nós consagramos a Ti este culto, nós consagramos a Ti este momento. Pedimos que o Senhor visite cada família desta igreja,
Que o Senhor entre em cada casa, em cada lar. Que o Senhor repreenda, meu Pai, toda a ação do inimigo na vida do teu povo, Senhor. Que o Senhor libere cura sobre os enfermos. Nos lembramos da Sofia, meu Pai, que foi diagnosticada com pneumonia. Que o Senhor, Deus, ponha a tua mão de poder sobre a vida dessa menina, sobre a vida dessa criança.